Hoje a gente vai mergulhar uma história poderosa mesmo, sobre um ato de graça que desafia qualquer expectativa. É a história de um rei, de uma promessa antiga e de um herdeiro que estava ali, esquecido, sabe? E o destino dele muda completamente com um convite totalmente inesperado. Pensa só no cenário político daquela época, né? Um rei novo assume o trono e o que se espera dele? Normalmente, a primeira coisa a fazer seria, garantir que ninguém da família do rei antigo pudesse ameaçar o poder dele. Mas a história que a gente vai analisar hoje, ela vira essa lógica de ponta cabeça. Então, de um lado, a gente tem o manual de instruções, digamos assim, para qualquer rei novo eliminar as ameaças, consolidar o poder, o básico. Mas do outro lado, a gente tem a atitude de Davi, que foi por um caminho assim completamente diferente. Ele não estava procurando rivais para acabar com eles. De jeito nenhum. Ele estava procurando por eles para honrar uma promessa. Certo, mas o que motivou uma atitude tão surpreendente assim? Não foi um cálculo político, sabe? Foi algo muito mais pessoal, uma coisa que vinha lá de dentro, enraizada numa promessa de um rei. Olha só que interessante, com o reino finalmente em paz, seguro, a cabeça de Davi volta lá para o passado. Ele se lembra de um pacto, uma promessa sagrada que ele fez com o melhor amigo dele, Jonatas, que era filho do antigo inimigo de Davi, o rei Saul. Então a pergunta dele não era para encontrar uma ameaça, mas sim para encontrar uma oportunidade, uma chance de mostrar bondade por causa da lealdade e do amor que ele sentia. E essa busca de Davi leva a gente a uma figura que estava, praticamente esquecida. O príncipe escondido, um homem que vivia nas sombras, com medo justamente do tipo de atenção que o rei estava agora oferecendo para ele. O nome dele era Mefibosete. Ele era neto do antigo rei, Saul, e filho do grande amigo de Davi, Jonatas. Só por causa dessa linhagem, ele já era, em tese, uma ameaça em potencial, né? Um possível candidato ao trono. A vida de Mefibosete, coitado, foi marcada por tragédia desde muito cedo. Quando chegou a notícia da morte do pai e do avô dele na batalha, a ama que cuidava dele saiu correndo em pânico para fugir com ele, e nessa pressa toda ela acabou deixando ele cair. Foi um acidente. Um acidente que o deixou com uma deficiência nos 2 pés para o resto da vida. Então, vamos juntar as peças. A gente tem um príncipe de uma família real que caiu com uma deficiência física e escondido tão bem que quase ninguém sabia onde ele estava. Ele vivia num lugar chamado Lodebar, um lugar bem afastado, e ele provavelmente rezava todo dia para o novo rei nunca descobrir que ele existia, porque, na cabeça dele, essa descoberta significava uma coisa só: sentença de morte. Agora imagina a cena. De repente, os soldados do rei batem na porta. Para Mefibosete, essa deve ter sido a viagem mais aterrorizante da vida dele. Uma viagem em direção ao que ele só podia imaginar que seria a sua própria execução. E quando ele finalmente chega na frente de Davi, Mefibosete se joga no chão, com o rosto na terra. As palavras dele, elas mostram um sentimento de inutilidade que é profundo. Um cão morto. Na cultura da época, isso era o pior dos piores insultos, a coisa mais desprezível que alguém podia ser. Ele simplesmente não via nenhum valor nele mesmo e estava ali esperando o pior. Só que aí, as primeiras palavras de Davi não são de julgamento, são de conforto. Não tenha medo. Essa frase simples muda tudo, na hora. Todo aquele medo, toda aquela expectativa de morte que Mefibosete sentia, de repente se transformam numa garantia de segurança. Mas o que Davi faz em seguida vai muito, mas muito além de só poupar a vida de Mefibosete. É um ato de graça radical, uma restauração completa que, com certeza, ninguém ali poderia ter imaginado. Davi não dá só um perdão, ele oferece uma transformação de vida, em 3 partes. Primeiro, ele devolve para Mefibosete toda a terra que era do avô dele, Saul. Isso já o transforma de um fugitivo pobre num homem rico. Segundo, ele garante que vai ter gente para cultivar a terra para ele, para que ela seja produtiva. E por último, ele dá a maior de todas as honras. E é aqui que vem a honra máxima. Não era só um sustento, uma pensão, nada disso. Mefibosete, o herdeiro do rival de Davi, ia comer para sempre na mesa do rei, ser tratado não como um inimigo que foi derrotado, mas como um dos filhos do próprio rei. Era uma inclusão total na família real. Mas essa história, ela tem um significado ainda mais profundo, sabe? Muitas fontes olham para ela não só como um evento histórico, mas como uma alegoria poderosa sobre uma bondade que a gente não merece. Nessa interpretação, o rei Davi é como uma figura de Deus,
Já o Mefibosete, com sua deficiência, escondido, com medo, ele representa a humanidade, que se sente indigna, separada. E viver lá em Lodebar simboliza esse estado de falta de esperança. O convite do rei, então, se torna um retrato da graça divina, aquela bondade que não é por mérito, que é oferecida de graça. E aqui está o coração da mensagem. A graça, do jeito que Davi mostrou, ela não fica esperando a pessoa ser digna para recebê-la. Muito pelo contrário. Ela vai atrás, ela busca ativamente aquele que se vê como um cão morto e o convida para o lugar de maior honra. É uma bondade que age primeiro, que transforma. E no fim, a história deixa a gente com essa pergunta, né? O que significa aceitar um convite que a gente sente que não merece? O que acontece quando a bondade nos encontra exatamente onde a gente está e não onde a gente acha que deveria estar? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente.